Olá, este vídeo é da disciplina de análise bromatológica e eu vou falar hoje um pouco sobre as fibras alimentares. As fibras alimentares são benéficas para o sistema gastrointestinal, porque auxiliam na motilidade e na formação do bolo alimentar e elas favorecem o crescimento bacteriano saudável e auxiliam também no movimento, né, peristáltico. As fibras alimentares, elas são compostas por oligosacarídeos a partir de açúcares mais simples, como a glicose, que são colocados em cadeia, formando polissacarídeos. Essas cadeias divergem quanto ao tamanho e à posição e se diferenciam no número de polissacarídeos e vão dar origem aos diversos tipos de fibras alimentares. Então, a primeira classificação que vocês podem ver no material que eu disponibilizei aí no grupo é quanto à quantidade de monossacarídeo e a orientação da fibra, da cadeia principal. Então nós temos como fonte de origem de fibra a parede celular das células vegetais e formando a celulose, né? A lamela média, que é a região entre as células vegetais. A celulose, então, é um exemplo de fibra insolúvel, né? A gente vai ver também a classificação quanto à solubilidade, se é solúvel ou insolúvel. Então, xiloglucanos, xilo é um tipo de açúcar, né? E glucano vem de beta-glucanos, que é o nome que se dá a essa estrutura de glicose dentro da formação das fibras alimentares, né? A gente viu ainda que temos arabinoxilanos e xiloglucanos e pectinas. A pectina também formam fibras vegetais que vão ser utilizadas na indústria alimentar com uma série de funções. As funções das pectinas na indústria alimentar têm um valor comercial importante e participam da composição da tabela nutricional, né? Na composição centesimal que é analisada na análise bromatológica. São aqueles quadros que a gente vê nos alimentos, né? Descrevendo a composição do alimento. Bom, temos ainda a quitosana e o amido resistente. O amido resistente são grãos, né? São grânulos de açúcares, né? Que a gente pode ver no microscópio o tamanho deles, e à medida que existe um aquecimento, esses grânulos vão modificando a sua estrutura molecular. É um estudo que é feito para determinar a qualidade e a classificação dos tipos de amido, porque os amidos estão presentes em diversas células vegetais, como fonte de reserva energética. Então é muito estudado, né? Temos ainda a quitosana, que é uma fibra e alimentar e é utilizada para a absorção de gorduras, né, e colesterol. Bom, então esses oligosacarídeos, né, eles vão ser estudados e classificados para uso na indústria alimentícia e devem ser analisados em sua composição e qualidade. Como é que se faz isso? Primeira classificação quanto à solubilidade, se essa fibra é solúvel ou insolúvel.
isso vai determinar a sua utilização. Por exemplo, fibras solúveis podem ser utilizadas como espessantes, né, que vão dar um volume ao alimento. Podem ser utilizadas as fibras para compor a estrutura do alimento e ter as suas funções alimentares, cumprir as suas funções. E os métodos de análise são os métodos de gravinimetria, né, gravimétricos, e enzimoquímicos, avaliados dentro das metodologias de análise instrumental, química analítica instrumental. Então, quem lembra da química analítica, vão ser utilizados os métodos e equipamentos da análise instrumental. Então, existe a preparação da amostra, depois existe o método de análise e a interpretação dos resultados. Então, para vocês fixarem essa matéria, é importante organizar da seguinte forma. Primeiro, entender bem a estrutura que parte dos monossacarídeos. Depois, entender bem a questão da solubilidade e insolubilidade dessas fibras, né? Tem, por exemplo, o agar, que é uma fibra alimentar muito estudada, a goma arábica, muito utilizada na indústria. Depois vocês entenderem essa classificação, a utilização dessas fibras. Então, vamos organizar esse conhecimento e produzir um trabalho para entregar, e assim eu consigo avaliar o quanto vocês estão aprendendo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.